da secretaria, coordenação, eu descobri que o nome da disciplina, efetivamente, é Noções de Direito, tá? Então, a gente vai trabalhar com noções de direito e coisas elementares para o funcionamento do curso de vocês, ali para análise de sistemas, coisas que são relevantes. A gente tem aí vários elementos, várias coisas assim que são muito importantes, né, para vocês, no trato, no trabalho de vocês, na área de vocês. Então, a gente tem aquele foco por ambiente cibernético, para a questão da internet, para o cuidado com os dados, né? E hoje a gente começa falando especificamente desses direitos propriamente ditos, tá? Assim que vocês tenham o Moodle funcionando, vocês ainda não têm. Todas as aulas que eu tenho, eu vou colocar lá, as que forem gravadas, a gente vai colocar lá disponível o vídeo no YouTube, para que vocês possam acompanhar certinho, tá? Além do material, as apresentações e eventuais indicações de vídeos e leituras para vocês, para facilitar um pouco, tá? Tá me ouvindo bem, Augusto? Tá funcionando certinho? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, estamos só nós dois aqui, fique com total liberdade para falar o que quiser, e eu abri o chat na minha frente aqui para ficar fácil de acompanhar a tua manifestação, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro momento, a gente vai falar do quê? Dos princípios, né? A evolução, princípios, evolução do direito cibernético e outros ramos do direito. Então, ver como é que o direito cibernético, que esse direito que envolve a área que vocês trabalham, a questão do desenvolvimento de sistemas, a questão da internet, o uso de informação de diversas pessoas. Então, a gente vai falar de alguns princípios, algumas ideias básicas que tem com relação a isso, né? Para ver o que fundamenta esse no direito que regula a atividade de vocês, tá? Então é esta que é a ideia, ver exatamente assim na aula de hoje como que funciona essa coisa. Então, para falar disso, para falar desses princípios, dessas evoluções, como que a aula deve se desenvolver, o que a gente deve tratar no dia de hoje? Primeiro, princípios, falar um pouco com relação a princípios, falar do princípio da liberdade de expressão, o que é isso, no que consiste, quais são os seus limites, falar um pouco com relação à privacidade, que cada um tem direito, né? Segurança, né? E responsabilidade, tá? São, bem como neutralidade na rede. São coisas assim elementares, basilares, principais, ideias que fundamentam como que o resto da coisa deve funcionar, e por isso são muito importantes, né? Aí nós devemos falar um pouquinho da evolução da internet, de como que essas mudanças foram impactando e tentando casar isso com os princípios que a gente vai tratar. Então, fazemos essa evolução, mencionamos como é que isso se interliga com os demais ramos do direito. Opa, chegou mais um colega aqui. Tudo bom, João? Fique bem, seja bem-vindo. Já comecei a aula faz uns 5 minutinhos, fique à vontade, pode se manifestar. Se quiser falar, ótimo. Se quiser colocar alguma coisa no chat, estou com o chat aberto aqui para vocês, né, para poder me comunicar com vocês, tá? Então, basicamente, falar princípios, a evolução da internet e os reflexos que isso trouxe para o direito e a relação do direito que regula a atividade de vocês com os outros ramos do direito que a gente tem. Fique tranquilo, Pedro, não tem problema, tá? Já falei para vocês, claro, que o melhor é falar para uma turma cheia de gente, olhando no olho de vocês. Mas, como o sistema é online, não tem problema nenhum. E, inclusive, eu tenho, assim que o Moodle de vocês esteja funcionando certinho, eu vou pegar todas essas aulas que são gravadas e vou colocar à disposição de vocês lá numa plataforma para vocês acessarem e verem quando quiserem, tá? Basicamente, assim funciona, pessoal, tá? Então, vejo lá, fazer algumas perguntas, né? E entender esses fundamentos, entender essa evolução. Então, no dia de hoje, a gente tem que falar disso. Como vocês são quase mudo, a aula efetivamente acaba fluindo de uma forma bastante rápida, porque acaba sendo só eu falando para a tela do computador. Mas, por favor, pessoal, participem, falem, indaguem alguma coisa, comentem algo. Isso é muito importante e ajuda muito aqui no nosso desenvolvimento, tá ok? Então,
princípios, né? Pilares do direito. Então, por que o desenho colocado ali são as colunas romanas, né? Porque a coluna é aquela ideia do pilar, aquilo que fundamenta, aquilo que segura, que dá sustentação, aquilo que é a base de alguma coisa. Então, quando a gente fala de princípios, eu tenho que dizer para vocês assim, princípio é o quê? Aquela ideia básica que alguém tem com relação a alguma coisa. Então, quando eu falo assim em uma lei de física, a física mecânica tem seus princípios, coisas que não mudam, coisas básicas, coisas elementares. Então, tem o princípio de matemática, tem o princípio de química e, obviamente, que eu vou ter esse princípio de direito. Então, o princípio de direito é aquela ideia básica que está na cabeça de quem vai fazer a norma, de quem vai fazer a lei, quem vai pôr ordem no parquinho, né, para tentar fazer alguma coisa entrar em jogo. Né? Então, quando eu estou falando de princípios do direito cibernético, que é esse direito que vocês vão manusear, quais são esses? Quando eu falo princípios, são as ideias básicas, aquilo que o legislador, né, aquilo que quem quer regular essa atividade tem em mente, né, no momento de criar alguma norma, de fazer alguma coisa. Então, aquilo que regulamenta, aquilo que diz o que é correto fazer na atividade de vocês, tem algumas coisas por princípios. Tem alguns valores, algumas coisas que eles querem proteger, algo que eles entendem como mais valioso que deve ser resguardado. Tá? Então, princípio é o quê? Algo muito importante. E ele serve para quê? Às vezes eu pego uma regrinha, pego alguma coisa e olho, puxa vida, mas para que serve isso? Por que o cara criou essa norma? Sabendo o princípio, sabendo assim os valores principais que aquela coisa tem, né, que é a ideia daquela norma, fica fácil de interpretar. Ah, ele queria proteger. Ah, não, se ele queria proteger, então eu vou fazer de determinada forma. Então, assim funciona. É uma coisa assim bastante elementar, né? Então, o princípio é o quê? É uma guia, é um caminho, é um norte, é o rumo que deve ser seguido, tá? Não tem dúvida com relação a isso. Então, quando eu falo de princípios, entendendo que o princípio são as coisas importantes, imaginando que vocês vão ter muito contato com o sistema, com informação, com dados de pessoa, hoje não existe mais sistema fechado, é tudo aberto, tudo vinculado à internet, o que será que o legislador, que quem criou a regra, entende por importante de ficar restrito? Né? O que será que parece assim algo fundamental ao ver do quem tem o poder de criar a lei, é importante para ser resguardado? Então, é disso que a gente trata e por isso a gente começa falando do quê? Primeiro princípio, liberdade de expressão. Ah, vou fazer um sistema, vou ter alguma coisa, vou guardar a informação de algumas pessoas, eu tenho que ter uma liberdade de expressão, tá? Então, vou trabalhar na internet, vou fazer alguma coisa, obviamente que eu tenho que ter cuidado de deixar com que as pessoas se manifestem livremente. Tudo que eu for fazer, tudo que eu for tratar, tudo que eu for regulamentar, imagina eu estou numa escola, estou criando um sistema, estou criando uma forma de manipular os meus alunos. Eu tenho que deixar com que o aluno se manifeste livremente. Tá? Então, isso é uma regra geral. Vou trabalhar na internet, vou trabalhar com informação, com qualquer sistema, com qualquer coisa, qualquer lugar. Liberdade de expressão é um direito básico. Lógico, né, pessoal? Quando eu falo liberdade de expressão, a gente pode levar em conta que o meu direito vai até o momento que incomoda o meu vizinho, quem está perto de mim. E eu posso ter vontade de falar um monte de coisa, um monte de besteira. E eu posso falar desde que isso não ofenda ninguém. Né? Então, o limite do meu direito é o direito da outra pessoa. Então, eu tenho direito de fazer o que eu quiser, desde que não incomode os outros. E eu não posso me manifestar livremente se a minha manifestação incomoda os outros. Tá? Então, um discurso de ódio, um discurso aí onde eu falo mal de alguém, onde eu discuto coisas diversas. Então, assim, quando eu falo coisas negativas com relação a pessoas, né? Claro que isso não pode ser aceito. Isso é um cuidado que tem que ser tomado. Então, tenho liberdade para fazer uma coisa? Tenho.
Ah, eu tenho liberdade, posso fazer o que eu quiser. Isso não é só para vocês, é para qualquer sujeito. Tenho liberdade de expressão? Tenho. Posso me manifestar livremente aonde eu estiver, desde que eu não incomode os outros, desde que eu respeite os outros, né? Então, eu não posso, no meio de uma sala de aula, dar uma opinião que vai ofender um colega. Eu não gosto de pessoas que fazem isso porque eu acho que essas pessoas são ignorantes. Vamos pegar um exemplo assim, bem ridículo, né? Eu não gosto do evangelho porque eu acho que o evangelho é uma pessoa atrasada. Tem algum sentido isso? Não tem. Mas alguém pensa assim. Ele pode falar isso? Não, ele não pode falar isso. Por quê? Porque assim ele está ofendendo quem é evangélico. Tem algum fundamento? Não tem. É um absurdo, é ridículo. Cada um tem a liberdade de ser, pensar e crer no que quiser. Então, quando nós estamos falando assim como direito básico que a gente tem que respeitar, nós estamos falando assim, primeiro deles, liberdade de expressão. No entanto, a minha liberdade de expressão deve ser respeitada, evitando o quê? Um discurso de ódio, né? E a gente tem 3 figuras ali que são muito comuns no direito, que para vocês talvez seja novidade: injúria, calúnia e difamação, né? Injúria é algo assim que me deixou triste, né? Falou alguma coisa que me ofendeu, mas não é crime. O Edi é chato, né? O Edi não sei o quê. Então, falou algo para mim, me falou, você é burro. Putz, isso é o quê? Isso é uma injúria. Ponto. O que é uma difamação? É falar para as outras pessoas que o Edi é burro. Falou para mim, é injúria. Falou para os outros, está me difamando, está falando para outras pessoas. O que é calúnia? Calúnia é falar, o Edi é ladrão. Qual que é a diferença? Roubar é crime. Tá? Então, quando eu falo difamação, é falar mal da pessoa para outras pessoas. Quando eu falo calúnia, é dizer que a pessoa fez alguma coisa que é crime, que a lei proíbe, que tem pena. Tá? E injúria é falar algo que simplesmente eu não gosto, mas falar para mim. Tá? Então, o Edi é feio, o Edi é chato, o Edi não é inteligente, ele é burro. É crime? Não, não é crime. Então isso nunca vai ser uma calúnia, porque não é crime ser burro. Tá? Falou para mim, é injúria. Falou para outras pessoas, é difamação. Claro que eu tenho liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão não pode, de forma alguma, justificar que atitudes como essa sejam tomadas, que isso efetivamente aconteça. Tá? Por conta disso, a gente tem uma expressãozinha, assim, uma coisa bem simples no direito, que a gente chama de responsabilidade, tá? E, mais especificamente, responsabilidade civil. O que é civil? Tudo que tem a ver com dinheiro, com patrimônio, com coisa e tal. Então, quando você faz uma coisa errada, você tem que ir lá e consertar. Você bateu no carro de alguém, você tem que ir lá e reparar o prejuízo. Então, tem que consertar o carro. O cara ficou sem trabalhar por conta disso. Você tem que indenizar os dias que ele ficou sem trabalhar. E assim por diante. Isso a gente chama de responsabilidade civil. Cometeu um crime, você fez um mal com uma pessoa. Você tem que indenizar. Você tem a responsabilidade civil de reparar esse dano. Quem usa a liberdade de expressão de forma errada, né, e extrapola o seu direito de se manifestar, efetivamente, pessoal, comete ilícito. Se comete ilícito, tem a responsabilidade de reparar, tá? Então, tem a liberdade de fazer o que é correto, o que é justificável. O que não é justificável, eu não posso levar adiante. Então, não posso fazer um discurso de ódio sem fundamento. Não posso difamar ninguém, causar injúria, não posso caluniar ninguém. Por quê? Porque isso me traz responsabilidade, tá? Pegar um exemplo, assim, a gente tem o caso do o julgamento do Marco Civil da Internet, tipo assim, aquilo que estava antes dessa lei tem que tirar, não tem, gente, não é o Marco Civil da Internet, não é uma lei que fez a diferença. Ofendi alguém, nos últimos 50 anos já era proibido. Desde a Constituição anterior, a de 88, nós já tínhamos diversas normas regrando essa situação, né? Então, não existe dúvida com relação a isso. Se você pegar o Código Civil de 1916, ele já vedava esse tipo de comportamento e já gerava responsabilidade com relação a isso.
Então, não é porque você teve uma lei do Marco Civil que trouxe algumas regrinhas que nem fazem tanta diferença, que a gente vai tratar delas na sequência, que você vai deixar de ter responsabilidade, né? Então, qual é o problema com relação à liberdade de expressão, pessoal? O problema é equilibrar a liberdade de expressão com o direito das pessoas. Eu exercer a minha liberdade de expressão sem ofender os demais. Este que é o problema, esta que é a dificuldade, né? Você tem que estar equilibrando as duas coisas. Você não pode deixar com que nada ultrapasse, né? Por isso que eu achei interessante, né? Vejam, essa é uma disciplina, são conteúdos que eu nunca tinha tratado antes, assim, especificamente, e para até temos que marcar uma aula aí presencial para mim conhecer vocês pessoalmente, né? Mas como eu nunca tinha feito, eu que montei esses slides. Daí eu cato assim, uns desenhinhos que eu acho interessantes. Então, vejam, eu não posso usar o meu direito de comunicação, que é o que está aqui estampado pelo microfone, pelo megafone, né? Como uma arma, né? Então eu tenho que segurar isso. Então, quando eu coloco um megafone enrolado num arame farpato e algumas pessoas juntos, eu acho que eu deixo isso bem claro, né? Eu posso me manifestar livremente, desde que eu respeite o direito dos outros, desde que eu não faça um discurso de ódio, desde que eu não cometa nenhum crime, uma injúria, uma calúnia, uma difamação com relação a ninguém. Tudo bem? Então, liberdade de expressão, tema muito importante, muito discutido, muito falado, e a gente tem que tratar com relação a isso. Tudo bem? Pessoal, vejam aqui o outro princípio que a gente tem. Então, primeiro princípio, liberdade de expressão. Segundo princípio, privacidade e proteção dos dados pessoais. Aqui, pensando que vocês vão ser programadores, vão ser pessoas que vão trabalhar com informação de diversas pessoas, é algo assim extremamente importante. Por quê? Porque eu tenho que ter um zelo, um cuidado muito grande com a informação das pessoas, né? Então veja ali o celular ligado a um cadeadinho. Qual que é a ideia? Né? Que eu vou controlar os dados, vou ter informação de alguma pessoa, eu tenho que ter cuidado que eu não posso passar isso adiante. Se eu passo essa informação adiante, pode gerar desde um problema, de uma injúria, de uma calúnia, pode gerar dados aí, pode cair num mercado, pode alguém usar isso para comprar alguma coisa. Gente, eu como advogado, eu já tive cliente que foi colocado no SPC por empresa diversa lá na Bahia. Então, imagine, um cara mora em Ponta Grossa, não, nunca pisou na Bahia, mas um belo dia ele descobre que ele está no Serasa e no SPC por conta de um negócio que ele comprou lá no interior da Bahia, mas ele nunca foi lá. O que aconteceu? Alguém pegou a informação dele e utilizou para fazer uma compra indevida. E isso a gente tem diversas situações, são feitos crimes, assim, são feitas diversas coisas que acabam se utilizando de dados de pessoas para cometer ilícitos. Então, esse é um cuidado bastante grande, né? Então, eu tenho que ter cuidado aonde que eu estou deixando meu rastro, onde que eu estou deixando as minhas coisas, tá? Por conta disso, pessoal... Opa, chegou mais alguém. Boa noite, Eduardo. Seja bem-vindo. Vamos conversando aqui. Qualquer coisa, coloca no chat. Pode abrir o microfone e falar livremente. Se quiser ligar a câmera, melhor ainda, fiquem à vontade, tá? Eu estou com o chat aberto aqui para ver vocês falarem, mas fiquem à vontade, tá bem? Seja bem-vindo. Tudo que eu falo aqui fica gravado e eu vou colocar no mudo para vocês. Daqui uns dias vocês vão ter acesso lá. Vão ver como fica tudo bem organizadinho, tá? Mas, voltando então. Falamos da liberdade de expressão, agora nós estamos falando o quê? Do princípio que diz que eu tenho privacidade e proteção de dados. E é uma área que vocês têm que ter todo um cuidado especial. Então, vão manusear os dados de alguém, tem a obrigação de cuidar com relação a isso, tá? Não tem problema, pessoal. Eu entendo o problema do horário de vocês, isso aí é bastante comum,
Por isso que eu digo que eu vou deixar tudo gravadinho. A única coisa que o dia que eu tiver aí, talvez assim, algum atraso, alguma coisa, vocês podem sair perdendo, mas isso é muito relativo. Vamos, por enquanto, estamos fazendo desse jeito, tá? O que mais é importante, pessoal, a gente colocar aqui, né? Para isso é um tema tão sensível, tão relevante, pessoal, que a gente tem uma lei recente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Para garantir o quê? A privacidade, a segurança dos meus dados. Gente, se você entrar na Dark Web, se você entrar em alguns lugares, você consegue encontrar, assim, listas de dados enormes de pessoas que são vendidos para quê? Para que o pessoal aplique golpe. A lista de número de cartão de crédito para comprar no nome de outra pessoa e fazer. Então, são coisas assim, problemas diversos. É tão complicado que a gente precisa ter muita atenção com relação a isso. Veja, esta é uma questão assim tão sensível que ela não para só no princípio. Não é assim, princípio de proteção aos dados pessoais. É um problema tão grande que foi criada uma lei só para tratar disso. Quando eu estou dando aula de direito, eu brinco para os alunos assim, que daí eu pego o exemplo dos 10 mandamentos da igreja, né? Então, quem é católico sabe que existem os 10 mandamentos e que dentro dos 10 mandamentos vai ter um mandamento lá que diz assim, não matar. E por que existe? Quando Moisés desceu lá do monte e trouxe as tábuas lá, escritas em pedra, os mandamentos, por que tinha um mandamento dizendo não matar? Obviamente, porque era um problema que existia na época. Alguém matava alguém, isso acontecia, e matar era errado. Poxa, se nunca ninguém tivesse matado, se isso não fosse um problema, pode ter certeza que não ia sair um mandamento escrito na pedra dizendo não matar. Então você matava alguém. Então, quando está criando problema o negócio, você cria uma regrinha para, não pode fazer isso, se fizer isso vai acontecer tal coisa, você vai ser preso, você vai ser morto, alguma coisa vai acontecer com você, tá? Então, quando o negócio é um problema sensível, que a gente diz assim, um tema disponível, que comporta a regulamentação, a gente faz. Mesmo exemplo, por que existe um mandamento dizendo não cobiçai a mulher do próximo? Lógico que já tinha caboclo furando os olhos do outro lá naquela época, senão não existia esse mandamento. Então, por que você cria lei? Por que você cria regra? Porque tem um problema. Neste caso aqui, não é só um princípio, uma linha geral. Nós temos uma lei dizendo que eu tenho que ter cuidado com os dados. Então, muito importante cuidar disso, restringir. Vou fazer um cadastro de alguém, não posso deixar esse cadastro assim solto para qualquer pessoa ter acesso, porque pode ser usado para as mais diversas coisas. E incomoda, né, pessoal? Não sei vocês, eu recebo ligações diversas, né, de centrais que não chego nem a falar. Eu atendo assim e o cara desliga, não fala nada. Por quê? Porque eles querem me vender alguma coisa, querem fazer alguma coisa, e nem deu tempo. O operador de telemarketing me atender, ele já está em outra ligação, já desliga e assim vai. Qual que é o problema? O problema é esses diversos dados que as pessoas têm e que estão circulando por aí na rede. Então eu tenho que me preocupar com isso? Sim. É um problema, é um grande desafio, porque hoje a gente tem muitas centrais com informações relacionadas a isso, então a gente tem bastante problema com relação a isso e é um desafio que a gente tem tratar desse negócio. Tá? Então, é um problema? Com certeza, bem grave. Nós podemos mencionar, por exemplo, que em 2018 teve um vazamento no Facebook de informações que milhões de usuários tiveram seus dados liberados. Então, você tinha nome, data de nascimento, alguns colocavam até os documentos, colocava e-mail, colocava uma série de informações, e isso caindo na mão de pessoa mal intencionada, acabaria sendo desviado e criado um monte de problema. Então, é um princípio que vocês devem levar em consideração na atividade de vocês, a proteção aos dados, né? Então, tem que proteger os dados. Então, vamos dizer assim, como podemos proteger nossa privacidade na internet sem abrir mão dos benefícios da tecnologia? Isso é um problema que vocês têm e que sempre que vocês forem fazer alguma coisa, algum sistema, manusear alguma coisa, vocês têm que ter cuidado. Puxa vida, estou pegando informação. O cara vai me pagar, estou pegando o cartão de crédito dele.
Puxa, com o número do cartão de crédito, o Mané pode pegar e pode comprar no nome dele. Se isso for por meio de você, você é responsável. Então, cuida dessas informações. Cuida de tudo que você pegar de um cliente, porque é um pilar do direito hoje em dia. Feita essa consideração, chegamos no nosso terceiro princípio, o princípio da segurança, né? Então, por quê? Eu tenho que proteger com relação a ataque, né? Então, por quê? Porque se isso é muito importante, se a informação em si é tão importante, eu tenho que tomar cuidado. As pessoas, os mal intencionadas, vão tentar de qualquer forma ter acesso a isso. Então, eu tenho que ser responsável com relação às informações que eu peguei de acordo com o princípio anterior e ter segurança, né? Responsabilidade por todo serviço que eu forneço aos meus usuários, né? Por conta da segurança, principalmente das informações que estão ali guardadas. Então, isso é algo assim fundamental. Não tem como você não ter um sistema, não ter uma preocupação, você não ter uma empresa que tem acesso de outras pessoas que não tome cuidado com isso. Eu posso falar desde uma grande empresa, uma rede social, assim como eu posso dizer, olha, a faculdade aí tem que tomar cuidado com os dados dos alunos. Por quê? Porque ela tem dado financeiro, ela tem dado familiar, ela tem documentos diversos que, se cair na mão de outras pessoas, pode ser usado de forma negativa. Então, a faculdade tem responsabilidade com relação a isso? Obviamente que tem. Além de uma faculdade, eu vou tratar numa imobiliária. A imobiliária traz um monte de contrato, um monte de informação, pega cópias do documento de todo mundo, né? Comprovante de renda, comprovante de tudo. Você saca a vida do cara inteira ali na tua mão. Puxa vida. Isso também são dados sensíveis? São. Tem que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado. Então, se uma escola tem, se uma imobiliária tem, uma oficina mecânica vai ter. Então, muito cuidado com a informação e com a segurança que você tem que dar às informações que você colhe. Tá? Então, o direito na área de vocês aponta muito para essa situação. E daí, a gente tem aqui o caso de as empresas que foram atacadas, né, algumas situações. Então, a gente pode pegar a empresa que foi atacada, que recebeu, esse ransomware aqui, seria um e-mail, um programa que se instala lá e fica roubando informações, mandando informações, dando acesso a alguma coisa, né? A gente tem casos, assim, um caso mais grave que eu vi foi de uma prefeitura no interior, que os caras conseguiram instalar. Hoje em dia é tudo online, né? Tá tudo na nuvem. Então os caras fizeram um sistema que eles acharam maravilhoso, estava tudo na nuvem, foi atacado por alguns hackers, né? E os caras pegaram o sistema deles e tiraram todo o sistema da prefeitura e ficaram com eles. Queremos tanto em dinheiro, senão nós vamos pagar todas as informações de vocês. E os caras entraram em desespero, porque eles não tinham cópia, eles não tinham como recuperar tudo aquilo. Então, foi uma das situações mais graves que eu já vi. E existem várias, né? Quem gosta de TV aí, gosta de filmes, tem inúmeras situações relacionadas a isso. Logo, na área de vocês, se vocês não quiserem criar coisas novas, mas se vocês se preocuparem única e exclusivamente com segurança, em estudar como que você vai tornar o sistema, quanto que vai tornar os dados dos clientes, das negociações mais reservadas, pode ter certeza absoluta que vocês vão ter, assim, um trabalho garantido, tá? Então, o técnico na área de vocês que se volta à segurança é um cara que tem trabalho garantido. Por quê? Porque é importante. É tão importante que é um pilar basilar do direito na área de vocês. Inclusive, né, básico, né, fundamental. Feita essa consideração, a gente chega na responsabilidade no ambiente digital. Responsabilidade, pessoal, aqui a gente pode dizer, para vocês, responsabilidade no ambiente digital. Quando eu estou dando aula lá em Direito, a gente coloca assim, obrigações, né, é uma disciplina
E é uma das disciplinas mais cumpridas do curso de Direito, que você tem a obrigação, porque você é pai, porque a lei manda, porque você comprou, porque você é dono, porque você é sócio, porque você é filho, porque... tudo gera obrigação. Tem que ir em tal lugar, tem que pagar tal coisa, tem que fazer isso, tem que entregar, não pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer barulho, não pode. Então, diversas situações. Então, você está cercado de obrigações o tempo todo, tá? Isso é uma coisa, assim, bastante relevante que a gente tem no direito, tá? Então, coisa bem importante. E quando eu tenho uma obrigação, eu tenho que cumprir aquela obrigação. Quando eu não cumpro aquela obrigação, o que a gente ensina? A gente ensina que esse negócio muda de nome, inclusive. Tá? Então, é obrigação quando nasce o direito. Então, nasceu o direito. Por quê? Porque está na lei dizendo, você é dono de um imóvel. O que você tem que fazer? No dia 1º do ano, você tem que, a partir do dia 1º, você tem que ir lá e pagar o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, tem que pagar. Ah, tem. Deve renda, tem que pagar imposto de renda. Né? E assim por diante. Tem filho, tem que contribuir para o sustento do filho, tem que pagar alimentos, obrigação alimentar. Então, quando nasce o direito, a gente chama de obrigação. Quando nasce o direito de alguém, para alguém é direito, para outra pessoa é obrigação. Eu tenho direito a educação, saúde e lazer. Está escrito na Constituição. Quem tem que prover a saúde? O Estado. A educação? O Estado. O lazer? O Estado. Tem que dar essas condições. Então, são direitos meus, deveres do Estado. O Estado tem que fazer. Então é assim que funciona? Assim que funciona. Quando nasce o direito, eu chamo obrigação. Obrigação, direito de alguém, obrigação de alguém fazer. É que nem contabilidade, débito e crédito. Débito é a obrigação, crédito é o direito. Sempre alguém tem o direito e alguém tem uma obrigação. Quando essa obrigação não é cumprida, vamos imaginar que você foi lá e comprou um carro, assumiu uma obrigação, porque quis de pagar R$5.000 por mês até quitar o carro. Beleza, normal fazer uma negociação dessa. O que você tem? Você tem uma obrigação. Chegou no dia, venceu a parcela. Você não pagou. Nós chamamos de responsabilidade. Daí aquele cara que você não pagou pode vir ali e exigir a sua responsabilidade, tá? Então, essa responsabilidade é sempre que você tem que reparar alguma coisa, porque você não cumpriu, porque você não fez, porque você deu prejuízo, né? Qualquer merda que você fez, porque você não pagou na data correta, porque você estragou, você bateu o carro, tem que consertar o carro de outra pessoa, por quê? Porque você causou um prejuízo, responsabilidade. Essa responsabilidade pode ser criminal, se você fez algo errado, se você cometeu um crime, é responsabilidade criminal, mas eu não me lido com isso, muito raro, né? Mas, normalmente, o que eu trabalho bastante seria responsabilidade civil. Então, causou prejuízo a alguém, fez alguma coisa errada, né? Putz, vai ter que reparar o dano, vai ter que pagar, vai ter que tirar dinheiro do bolso, responsabilidade civil. Aqui, pessoal, é a mesma coisa, tá? Responsabilidade no ambiente digital. Então, quem que paga a conta quando dá merda no ambiente digital? Quem que vai reparar? Quem que tem a obrigação de cuidar com relação a isso? Tá? Então, responsabilidade civil e penal por os ilícitos praticados na internet. Então, tudo que acontecer na internet não é porque é na internet que não existe responsabilidade. Causou dano a alguém, tem que reparar, né? A gente vai ver casos ali que ficaram super famosos por conta de problemas que aconteceram. Então, fizeram um golpe de tirar dinheiro da minha conta, né, lá no banco. Me lograram, ou lograram o banco vai ter que reparar, né? Alguém é o responsável com relação a isso, né? Então, o provedor que ainda coloca o conteúdo na internet, colocou uma informação errada, vai ser responsabilizado? Sim, vai ser responsabilizado. Então, pode causar prejuízo a alguém pode viajar por conta de alguma coisa. Sempre existe alguém que tem responsabilidade com relação a isso. Você tem que fazer. Por exemplo, só mencionando assim, tudo que você faz, não é um caso não é tão internet assim, mas eu posso dizer, bateu o carro, tem que consertar, responsabilidade civil. Xingou alguém na rua,
Puxa vida, magoou, vai ter uma responsabilidade civil de reparar o dano. Ah, com dinheiro? Pelo menos. Ah, responde criminalmente? Responde criminalmente. Pode ser. Então, aí por diante. Ah, machucou alguém, brigou. Tem crime, né, de lesão e o cara gastou dinheiro no hospital, vai ter que pagar o que ele gastou no hospital. Ficou sem trabalhar, vai ter que pagar o que ele foi. Isso é o quê? Responsabilidade civil. Diversas situações. Então, você sempre tem alguma coisa relacionada a isso. Por exemplo, pessoal, eu sou advogado, né? E o advogado, eu tenho vários processos acompanhando. Tinha uma época, né? Hoje já é tudo informatizado, a coisa é um pouquinho mais fácil. Mas antes de ser informatizado, como que a gente ficava sabendo dos processos? Imagina, eu tinha um processo correndo lá em Paranaguá, nesse caso. Não tem como eu ir em Paranaguá para ver o que está acontecendo. Daí sai no Diário de Justiça, que é um jornalzão assim, enorme, com mais de 1000 folhas diário, né? Onde tem lá informações do processo. Então eu sou intimado pelo Diário de Justiça dizendo: olha, aconteceu tal coisa no processo, vem aqui ver. Ó, marcaram uma audiência, vem aqui na audiência dia tal. Como é que a gente ficava sabendo? Por meio do Diário de Justiça. Só que como o Diário de Justiça é grande, é caro, é complicado, o que a gente faz? Eu pagava uma empresa, minha empresa lia o Diário de Justiça e achava alguma coisa e me mandava um e-mail dizendo: olha, saiu no Diário de Justiça que você tem uma audiência tal dia em tal lugar, que tem que fazer tal coisa. E eu pegava a informação e movimentava o processo e ia atrás do que resolvia. O que aconteceu? Desculpe, pessoal, não era para ninguém estar me ligando essa hora. Mas o que aconteceu comigo, pessoal? Essa empresa que eu pagava, os caras deram uma pisada na bola e eles me mandaram uma notificação de uma audiência que ia ter em Paranaguá. E eu fui para a audiência, saí de Ponta Grossa, 180 quilômetros daqui, chego lá, levo o cliente, vou fazer audiência e tal, tudo certinho. Chego lá, a audiência não era no dia que eles tinham falado. Eles falaram que era no dia 5 de agosto, era no dia 5 de setembro. Eu fui um mês antes para a audiência. Puxa vida, 180 km para ir, 180 para voltar. Eu, mais preposto, um dia de serviço perdido de 2 pessoas. Claro que essa empresa teve que ressarcir o prejuízo que me causou. Sorte que eles adiantaram a data da audiência. E se eles me avisam que a audiência é 30 dias depois do que era? Então, quem faz coisa errada, quem pratica qualquer coisa, e não precisa ser por má fé. Ah, você bateu o carro, você queria bater? Não, não queria, mas estragou o carro do outro, você tem que consertar, você tem que reparar. Então, você tem ali informações de algumas pessoas guardadas com você. Você, poxa, deu uma bobeada, alguém foi lá e pegou de você. Putz, você é responsável? Sim, você tem responsabilidade com relação a isso. Porque quando você recebeu aquela informação, você se comprometeu, você tem a obrigação de guardar aquelas informações. Então tem que tomar cuidado com relação a isso. E é um dos princípios do direito muito importantes na área de vocês, né? Então, é importante o quê? Ver quem é o responsável, quem é o culpado, né, desses crimes, dessas situações, dessas coisas, para tentar responsabilizar essas pessoas, né? Exemplo, vamos ter o caso aí de perfil falso que é utilizado para difamar as pessoas, né? Então, eu quero xingar alguém, o que eu faço? Eu vou lá e invento uma conta, né? E com aquela conta que eu invento, eu vou lá e uso ela para xingar alguma pessoa. Puxa vida, posso fazer isso? Óbvio que não. Se eu for esperto o suficiente de não ser pego, ótimo. Mas é complicado. Vocês sabem melhor que eu que existem várias formas de tentar chegar a quem realmente é o autor daquele perfil falso, né? E se for descoberto, vai ter responsabilização civil, dinheiro e responsabilização criminal, dependendo do que o sujeito fez. O cara fez uma injúria racial, por exemplo, alguma coisa assim, pode ter uma pena bem grave, né? Bem complicada. Princípio da responsabilidade no ambiente digital. Claro, colocou informação, deu acesso, tem responsabilidade. Tá? Tem que ver o que está fazendo, tem que ter cuidado com relação a isso, porque você pode se ordenar de uma forma bastante grande sem estar cuidado com relação a isso. Tá? Que mais, pessoal? Neutralidade da rede.
quando a gente está falando do ambiente, né, eu digo que, via de regra, a internet em si é igual para todo mundo. Todo mundo vai lá, tem o acesso, tal, usa. Então, assim, via de regra, a internet é neutra. Ela, por si só, não tem vontade de fazer mal para ninguém, né? Então, quem é mal? É o homem. Né? O homem que está por trás do negócio, e é ele que vai lá e faz alguma coisa errada. Com base nesse princípio de que as coisas naturalmente são boas, são naturais, e que quem faz a malandragem é o homem, então eu tenho sempre em consideração que a internet e a rede em si é neutra, né? Agora, quem quebra a neutralidade é quem coloca a informação errada. Quem não cuida da informação que está lá e permite que outras pessoas tenham acesso a ela. Então, assim, a rede é neutra. Não é porque está na internet, não, está na internet, está parado, ninguém vai fazer nada com a internet. Por enquanto, a rede é neutra. Claro, nós estamos vivendo o advento aí da inteligência artificial. Pode ser que no futuro, disso que eu esteja falando para vocês, mude um pouquinho, mas não existe uma lógica de que isso aconteça, né? Então, a rede é neutra. Quem faz problema? Quem é o responsável? O ser humano, a pessoa responsável por tudo que acontece, aquele que está atrás do negócio, né? Então, o problema não é a rede. O problema é o cara que está sentado na cadeira atrás do teclado fazendo alguma coisa. Então, este sujeito, sim, é o responsável. Este sujeito que pode estar praticando ilícito civil e criminal e que a gente tem que ir atrás dele para ser responsabilizado. O trabalho de vocês é se preocupar, fazer tudo da melhor forma possível, mas tomar cuidado com relação a essas condutas. Daí, assim, ó, debate sobre a possibilidade de provedores da internet cobrarem mais caro por serviços de streaming de vídeo. Puxa vida. Qual que é o debate aqui? Qual que é a situação? Né? Então, eu dou um acesso à internet. O cara tem acesso. Mas daí o cara vai usar a internet para assistir filme pornô. Puta vida. Vai assistir filme pornô? Uma coisa errada. Então eu vou cobrar mais caro dele para dar acesso à internet para ele. Tem lógica isso? Não tem. Porque a rede é neutra. Teoricamente, não faz sentido, ele vai usar a rede porque ele quiser, e o problema é dele, né? Então, existe argumento com relação a isso? Existe. No entanto, a lógica de que você, partindo da ideia de que a rede é igual para tudo, não faz sentido você justificar uma cobrança diferenciada numa situação como essa. Tudo bem? Estão me acompanhando bem, pessoal? Estão conseguindo conversar direito? Ninguém dormiu ainda? Veja, né? Tratado dos principais princípios, pessoal, né? E o receio que eu tenho é que as coisas assim acabem, como é uma aula meio que eu falando, né? Acabe sendo algo assim mais ou menos rápido, apesar de que já temos uma hora aqui de conversa, né? Vejam lá, tratando aqueles princípios, a gente vale a pena fazer uma evolução histórica da internet, né? Então daí tem algumas observações ali, né? Desde a ARPANET até a Web 3.0, né? Então, e alguns principais tópicos, algumas coisas importantes, né? E desafios atuais. Gente, vamos olhar no que está aqui. O que é a ARPANET, que está colocado aqui no nosso quadrinho, como surgindo lá em 69? Isso aqui é o primeira rede que a gente teve, que foi lá no Departamento de Defesa, alguma coisa avançada, não lembro exatamente a sigla, o que quer dizer, mas era uma rede de um departamento avançado de segurança dos Estados Unidos. Tá? Então foi uma primeira rede militar onde informações circulou dentro do Ministério da Defesa, dentro da defesa dos Estados Unidos. Foi o voo da internet que a gente tem, foi essa coisa que surgiu lá em 69, onde, vamos dizer assim, os militares, o exército, conseguiu trafegar informações ligadas à segurança nacional nos Estados Unidos. Era algo extremamente fechado. Mas foi
o principal. Então, o que deu o primeiro passo que funcionou foi com o objetivo militar. Tá, daí lá na ARPANET só foi criado o protocolo do TCP/IP, né? Depois do TCP/IP, que possibilitou a comunicação dos computadores, que vocês vão dominar isso muito mais do que eu, efetivamente, né? Então, nós tivemos aí FTP e TCP/IP, protocolos de transferências de dados que foram se aprimorando. Nós, de 69 para 73, a gente tem esses dois protocolos aprimorados, né? O que levou em 76 a Ethernet. A Ethernet é a rede mais parecida com o que a gente tem hoje. E isso foi evoluindo de uma forma bem grande, né? Então, primeiro a gente tinha rede ligada com cabos coaxial, que tipo aquele cabo de internet de antena, depois par trançado, depois fibra ótica, depois wireless e assim por diante, né? Então, a gente está cada vez evoluindo mais com relação a isso. Mas, primeiro, era uma redezinha que, por mais que vinculavam informações bem importantes, eu confesso para vocês, eu comecei a trabalhar com isso na década de 90, né? Que é que, se você olhar no nosso gráfico que está aqui, 82, eu comecei a estudar 87, 88 e 90, eu estava trabalhando com isso. Foi quando surgiu a web, né? A internet surgiu em 82, e em 90 saiu o World Web, né? Que é parecido com o que a gente tem hoje. Eu não levei muitos anos para ter acesso a qualquer coisa relacionada a isso, tá? E naquela época eu já trabalhava com rede, mas era uma rede assim completamente diferente, e os computadores eram aqueles computadores com tela verde, tipo uma TV de 14 polegadas, com um tubão, não era nem colorido, né? Era tudo preto e branco e era só texto. Era uma coisa bem rudimentar, bem diferente do que a gente tem hoje, tá? Então, vamos dizer, isso era lá em 90, quando no mundo começou a existir a internet em 82, tal, foi evoluindo. Em 94, o ano que eu entrei na faculdade para fazer direito, surgiram assim os primeiros grandes nomes da internet, né? O Netscape, que era assim, uma coisa fantástica, que era um navegador na internet parecido com o que é o Chrome hoje. Ele ainda existe, tá? Mas era o primeiro, a coisa mais fantástica que existiu, né? Daí você teve Netscape, daí surgiram nomes como Yahoo, né? Yahoo era muito mais famoso que o Google, funcionava tudo que se precisava, você ia no Yahoo buscar, uma coisa muito interessante, né? Daí grandes lojas, Amazon, eBay, né? Protocolos, o Java, né? Que você coloca ali, que é um mecanismo diferenciado, né? Então, várias coisas foram surgindo. A MSN, né? Da Microsoft, tá ali, isso lá para os idos de 95. 98 surge o Google, e já era o ano que eu estava me formando na faculdade, já tinha um acesso à internet, que era uma coisa um pouquinho diferente, né? Então não era da forma com que a gente tem hoje. Você usava o teu computador e a tua linha telefônica, a velocidade era ridícula, né? Perto do que a gente tem hoje, mas começou a ter. Veio evoluindo, daí você vai ter o quê? Eu esqueci o nome desse símbolo aqui, que aqui também é ligado ao Yahoo com relação à imagem, né? Daí você tem o iTunes, né, que é da Apple, daí você tem o MySpace, o Napster, que foi o primeiro compartilhamento de música, né, que foram assim, coisas bem interessantes. Tem documentário falando com relação ao Napster, e o Napster, o problema é que o Napster efetivamente era bastante pirataria, tá? Era bem interessante essa situação, assim, de quando aconteceu. Wikipedia, Skype, que é Skype, que era a primeira forma de você conversar pela internet, foi o precursor das chamadas de vídeo, né? Até essa época, imagine, o Skype está lá em 2003, 2003, né? Veja, antes de 2003 a gente não tinha isso, era coisa de filme de ficção científica. E hoje, 20 anos depois, eu estou aqui dando aula para vocês, falando online ao mesmo tempo, e vocês estão me ouvindo. Se vocês quiserem, vocês abrem a câmera de vocês e conversam livremente comigo, a gente conversa todo mundo ao mesmo tempo. Tá? Claro, depende muito da limitação da rede de vocês. A minha aqui é relativamente tranquila. Tá? Então, evoluiu muito. Né? Facebook surge lá para os idos de 94, né?
a Firefox está junto, Chrome está junto, daí eu vou ter em 2005 o YouTube, né? E assim por diante, outras marcas, né? E a coisa vai evoluindo. Não para de evoluir, pessoal. Não para de ter coisas novas, mecanismos diferentes, tecnologias que possibilitam que a coisa funcione cada vez mais rápido, né? Então, assim, é um desenvolvimento, e o que é interessante é que esse desenvolvimento está acontecendo de uma forma cada vez mais rápida. Se no passado nós levamos de 69 a 82 para sair de uma rede militar para uma internetzinha tabajara, né? Então você veja isso, coloca quantos anos nisso, 12, 13 anos, para você conseguir assim uma internet que não era muito melhor, que não era uma coisa legal, assim, que era super rápida, que não baixava música, que não rodava vídeo, que era só texto e umas coisinhas bem simples assim, né? Então, vejam, demorou uns 10, 12 anos para você ter uma evoluçãozinha com relação a isso. Hoje em dia, em questão de 1, 2 anos, você tem mudanças absurdas, né? Então, há 2 anos atrás, a gente começou a trabalhar com o ChatGPT, e hoje a gente tem um monte de inteligência artificial fazendo a mesma coisa de graça e brigando e cada vez melhor. Hoje você pede para a inteligência artificial, ela faz uma foto do jeito que você quiser, muda a voz da pessoa, faz trabalhos inteiros. Então, coisas assim que não eram possíveis de ser imaginadas há 1 ano, 2 anos atrás. Então, a evolução é muito rápida. O que tem a ver com o direito falar disso, pessoal? O direito não é tão rápido assim, tá? Então, o direito, como eu falei para você, o que a gente vai regulamentar no direito? Aquilo que dá merda, né? Lembra o velho discurso do não matar na lei de Deus? Por que fazia isso? Porque matava. Só que isso demorou para fazer. Hoje em dia, poxa vida, como é que eu vou criar um negócio para regulamentar a inteligência artificial que está mudando a cada semana de uma forma diferente? Então, para nós, assim, do direito, a evolução da tecnologia é algo extremamente difícil, porque fica difícil de você pôr regras, fica difícil de você pôr regra no parquinho, ordem no parquinho, né? Então, por conta disso, vocês têm que ter essa noção básica de quais são os princípios. A proteção, a informação, segurança, responsabilidade, a neutralidade da rede. Tem que ter essas coisas em mente, porque é com base nisso que quem trabalha com isso vai ser responsabilizado. É com base nisso que a pessoa tem que se preocupar. E muitas vezes as coisas são tão inovadoras que você não tem uma regra específica tratando com relação a isso. Tá? Aí, ó, a internet mudou o teu trabalho? Veja, eu poderia perguntar para vocês assim, mudou o trabalho de vocês? Se vocês conseguirem responder, ótimo. Escrevam no chat, eu leio a resposta de cada um de vocês. Por favor, tentem fazer isso. Ah, mudou porque agora eu faço assim. Ah, mudou porque eu fiz aquilo. Tentem me responder isso. Se quiserem falar, ótimo. Se quiserem escrever, também, tanto faz. Vou eu falar para vocês se a internet mudou o meu trabalho. Gente, eu sou advogado desde 99. Quando eu comecei a trabalhar, só existia processo no papel. Quando que começou a existir processo eletrônico no Paraná? 2011. Tá? Ah, em 2011, sim, 2011. Então, veja, eu trabalhei mais de 10 anos só com processo no papel. Depois trabalhava com processo digital e processo no papel. Até hoje ainda tem processo no papel. Tá? Então, mas mudou? Mudou muito. Porque hoje em dia eu preciso de qualquer coisa, eu ligo o computador na hora, eu vou lá e vejo o que está acontecendo. Mudou a minha vida? Mudou. Gente, uma coisa que mudou a minha vida como advogado também, essa evolução, pandemia, gente. Antes da pandemia, tinha audiência só lá no fórum. Quer acertar alguma coisa? Vai lá no fórum, conversa, vê, trata do que está fazendo. Então, era uma coisa assim, bem engessadona, não tinha como fazer diferente, você tinha que ir no fórum. Inclusive, antes da pandemia, digo para vocês, os advogados tinham o hábito de ir todo dia no fórum, ir lá de tarde, lá umas 4 horas da tarde, depois que não tinha nada, os advogados tudo iam se reunindo, iam tomar café lá e existia aquela fofoca, todo mundo se conhecia. Tá? Era um grande... Todo mundo sabia o que estava acontecendo, tratava, ia negociando, e as coisas mesmo que fluíam. Com a pandemia,
com os processos todos digitais e a pandemia fazendo com que todas as audiências fossem feitas online, como está sendo feita essa aula aqui agora, só que com todo mundo participando, em interação, vou ouvir testemunha, tudo é feito do escritório, o fórum, hoje, é um prédio fantasma. Tá? Ninguém vai mais no fórum. Você imagina o fórum com um prédio cheio de papel. Hoje não é mais assim. Hoje é um cartório, você entra no cartório, tem 3, 4 mesas, tem o cartorário numa mesa mais bonita, 1, 2 funcionários nos cantos do cartório, mais uns 2 estagiários, cada um trabalhando num computador. Normalmente com 2 telas, porque eles manuseam muitos documentos, que é tudo digital, e você não tem nem papel mais. Então o fórum ficou grande, é um grande elefante branco, as pessoas não vão mais lá, nem os advogados, nem os magistrados, nem o juiz precisa ir lá, porque ele faz tudo de casa. A audiência ele também faz online, faz de casa. Então ele vai lá só para manter uma coisa, mas é um prédio fantasma. Você nem precisa mais da estrutura física que antes existia para que você faça com que a justiça funcione. Então, mudou muito. Mudou. Antigamente eu só dava aula, né? Sala de aula, escrevia no quadro, colocava uma série de coisas, fazia transparência, né? Transparência, vocês provavelmente nem sabem mais o que era escrever no plástico para transferir para a tela. Hoje em dia o que é? A apresentação do data show. Muito pouco se utiliza escrever no quadro efetivamente. Por quê? Porque a maior parte é a apresentação pronta, né? Que você faz a apresentação, como eu estou mostrando para vocês pela tela aqui, eu poderia estar utilizando da mesma forma numa tela presencial, ainda com o agravante de que muitas das aulas hoje em dia são todas online. Nós sabemos que existe autorização do MEC para que mesmo os cursos que são presenciais tenham hoje até 40% das aulas online. Então não existe mais curso nem para médico que seja 100% presencial, né? Está autorizado até 40% de qualquer coisa ser feito online. E é lógico que isso é um impacto da evolução da internet no meu meio de trabalho, seja como advogado, seja como professor. O que eu digo para vocês? Que com certeza vocês estão num campo de trabalho excelente. Saber buscar essas informações, saber montar esses sistemas, colocar essas coisas para funcionar, é algo extremamente importante e com uma demanda absurda. E não é muita gente assim competente que realmente faz isso. Tem um monte de gente que gosta de brincar, gosta de jogar. Mas realmente sentar, fazer o negócio funcionar, tudo da forma como realmente precisa ser feito, não são muitos. Tá? Então, efetivamente, tem que tomar um certo cuidado com relação a isso. Tranquilo, pessoal? Ninguém quer contar a sua própria experiência aí? Vamos lá, vamos seguindo. Ainda dentro dessa ideia de evolução, a gente pode mencionar as gerações da internet, da web, né? Então, quando a gente fala em as gerações, nós falamos que quando ela surgiu, era 1.0, era estática. Então, eu entrava numa rede e conseguia consultar algumas coisas. Eu tinha acesso a alguma coisa, como se eu estivesse lendo um jornal, só que era digital. Então eu ia lá e conseguia ler aquelas informações. Já era algo fantástico, porque eu tinha acesso a um monte de coisa que eu não tinha antes. Tá? Coisas assim interessantes, né? E as coisas que a gente pensa. Gente, eu vi uma notícia hoje, né, que o povo está comentando a questão lá do Trump ter cancelado o apoio ao pessoal lá da guerra, tal, aquela coisa, né, da Rússia. E o que eu posso dizer para vocês? Chamou bastante, uma coisa que chama bastante atenção é o fato da Europa ter parado de investir em defesa e deixar tudo na mão dos Estados Unidos, uma coisa que vai dar bastante diferença. E a gente pensar que os países europeus são extremamente evoluídos, tal,
Mas vocês sabiam que na Alemanha ainda se usa muito fax? Eu acho que vocês não sei nem se vocês conhecem fax, que é você passar um papel aqui e o papel sair impresso, um papel térmico no outro lado, né? Nós não usamos no Brasil isso, posso chutar há mais ou menos uns 10 anos. Vou dizer para vocês, na Alemanha ainda se usa muito fax. Então, nós estamos atrasados? Muito relativo, gente. Nós não somos atrasados. Nós estamos igual a todo mundo e melhor que muita gente, tá? Mas, quando eu falo para você, assim, que a web 1.0 era estática, era mais ou menos como passar um fax. Eu ligava aqui e a minha tela exibia o que estava pronto lá. Não tinha pergunta, não tinha nada, eu só via aquele negócio. É como receber um fax, como receber um papel com o que estava no papel do outro lado da linha. Tá? Isso era a web estática, né? Eu só consultava. Num segundo momento, né, eu tenho a web 2.0, onde eu tenho surgimento de redes sociais, alguns blogzinhos, plataformas onde eu consigo compartilhar conteúdo. Então, no primeiro momento, na web 1, eu só acessava. Num segundo momento, eu acesso e eu tenho interação. Eu coloco minhas informações também, então eu consigo compartilhar coisas que estão lá. E nós vamos chegar na terceira parte, que é a Web 3.0, que é o evento que nós estamos vivendo no momento, que é uma coisa um pouco diferente. Nós temos uma interação da web muito maior, com o surgimento de inteligência artificial, blockchain, que é o registro de transações realizadas, de uma forma 100% escriturada, né? É o surgimento do metaverso, onde eu vou interagir com um ambiente 100% virtual, tal. Então, eu deixo de ter acesso a uma coisa que está parada e entro naquele mundo e começo a interagir com aquela coisa. Então, essa evolução que a gente teve na web, né? E lógico, a cada passo que isso dá, os desafios que o direito tem crescem de uma forma absurda, cresce de uma forma muito grande. Por quê? Cuidado que está parado é só não colocar besteira. O segundo, tem interação, mas a interação é pequena, também é fácil de regulamentar. Mas hoje em dia, coloca uma inteligência artificial e o cara vai lá e faz uma loucura, faz uma coisa errada, né? Pega uma informação, não sei de onde, que entende que aquilo é correto, reproduz de uma forma errada, né? Então, você tem, assim, muitos problemas e isso vai crescendo de uma forma exponencial. Então, coisa bem tranquila. Só para exemplificar, pessoal, enciclopédia britânica, né? Não sei, o que é enciclopédia? A enciclopédia é aquela coleção de livros, digamos assim, uns 30 livros que vocês, que as famílias, antigamente, que tinha dinheiro, comprava, porque era um negócio que tinha tudo ali, tá? Mas era 20, 30 livros, e era aquela coisa. Uma vez a cada uns anos saía um livro novo com atualizações, e era isso o supra-sumo que a gente tinha. Você só consultava aquele negócio. Digamos que consultar uma enciclopédia é mais ou menos nossa web 1.0. Evoluiu, claro. Hoje ninguém usa mais enciclopédia como era antigamente. É até difícil de encontrar, né? Uma Barça, como era o que a gente chamava, né? Hoje vamos pegar a Web 2.0, a Wikipédia. O que é a Wikipédia? É uma enciclopédia digital que está lá com um monte de informação sobre tudo, com um monte de besteira também. Por quê? Porque ela tem a interação. Tá? E de repente eu vou lá e consulto o negócio e olha, não, mas aqui está faltando alguma coisa. Posso eu ir lá e colocar alguma observação na Wikipédia também. De modo que a ideia da criação dela é muito boa, né? Ter um conjunto de informações disponível para todo mundo. O problema é que essas informações não são 100% filtradas. Não vão fazer trabalho, não vão fundamentar coisa de vocês com base na Wikipédia. Por quê? Porque tem tatu que acha que sabe alguma coisa e escreve complementos na Wikipédia e a gente tem verdadeiros absurdos lá colocados, né? Mas o que retrata? No primeiro momento, eu só consultava. Não havia nenhuma possibilidade. Na Wikipédia, o sujeito vê e pode complementar. E hoje nós temos a questão do metaverso.
Eu vou lá, eu vejo, olho como é que tá. É aquela coisa do jogador, o jogador número 1, assistiram o vídeo, assistiram o filme, pessoal. Vejam lá, é aquela situação, você interagindo com o mundo virtual, né? Então, essas são as evoluções que a web tem, essas são exemplos que a gente pode dar e cada passo que a gente tem com relação a isso, a gente tem toda aquela preocupação com relação ao direito, os dados que estão lá, a responsabilidade com relação a isso, os danos que isso pode gerar e assim por diante. A liberdade de expressão, de você se manifestar com relação a isso. Todos aqueles princípios que nós falamos, eles vão tendo que ser calçados em cada uma dessas etapas que ali estão. Gente, aqui só para ilustrar, né? Então, num primeiro momento, Web 1.0, eu tinha assim, 250 mil sites. E eu só consultava muito pouca interação, quase nenhuma. Né? Então, isso aqui, na época de 96, 45 milhões de usuários no mundo. Tá? Web 2.0, né? Então, nós vamos aí para 80 milhões, né, de sites, né? E eu tenho aí uma participação bem maior de pessoas. Ainda não é uma coisa 100%, não é igual, mas eu tenho uma interação maior. A partir de 2016, eu passo a ter o que eu chamo de Web 3.0, com 800 milhões de sites, que hoje em dia já deve ser muito mais que isso, e eu tenho um fluxo tanto bidirecional, tanto vindo informações quanto trazendo informações. Então, isso é alteração. Essa é a evolução da web. No começo era estático, depois eu comecei a mexer nisso e hoje em dia a coisa está em constante mudança. Quando eu tenho maior liberdade de mudar o que está lá, eu trago para mim também maior responsabilidade com relação àquelas operações que lá eu faço, e o problema do direito só cresce com relação a isso. Tudo bem? Vejam lá, pessoal. Né? Então, feita essa consideração, daí o que eu vou dizer? O homem foi evoluindo. Veja que desenho interessante, né? Foi criando, brincava com a pedrinha, fez o fogo, criou uma arma, começou a ter uma ferramenta, a ferramenta evoluiu até que o computador deu asas para ele, né? Até que a rede deu asas para ele, né? Então, com isso, pessoal, com esta possibilidade, com esta evolução da internet que a gente tem aqui, surgiram diversos fatores diferentes, né? Impactos diferentes. Então, eu tenho nova forma de praticar crime. Antigamente eu xingava uma pessoa, eu batia numa pessoa, eu fazia alguma coisa, eu precisava de uma ação assim. Hoje não. Hoje eu posso mandar um troço para uma pessoa, quando o cara abrir, derrete o computador do cara. Puta, posso ter responsabilidade com relação a isso? Posso. Né? Posso fazer coisa falsa? Posso. Então, existem várias coisas que eu posso fazer no ambiente cibernético que vão causar inúmeros problemas para uma pessoa. Tenho responsabilidade? Óbvio que tenho. Preciso me cuidar com relação a isso. Tá? Por isso, eu tenho cada vez mais um desafio de cuidar dos dados das pessoas, que é o nosso primeiro princípio que a gente tem que tomar cuidado com relação a ele, né? Primeiro, cuidado. E eu tenho necessidade, por exemplo, um mercado, um comércio que mais cresce. Então, se hoje em dia eu consigo fazer todo um processo judicial eletrônico, se eu consigo dar aula de uma disciplina 100% eletrônica numa faculdade, é claro que eu também consigo comprar coisas, eu tenho redes sociais, eu tenho plataformas digitais diversas, e por isso tudo precisa cada vez mais de regulamentação. Porque é uma terra sem lei, é uma coisa assim que as pessoas vão fazendo e não se preocupam muito com as consequências disso. Por isso, vocês estão se propondo a trabalhar com isso? Parabéns, é um mercado em ascensão, ótimo. Com certeza vocês não vão ter problema de procurar emprego. No entanto, tem que tomar muito cuidado, porque muitos problemas vão ser enfrentados. Né? Nova forma de fazer contrato. Né? Mencionei para vocês, tem cara que trabalha, que mora aqui,
e trabalha em outro lado do mundo. Mencionei o Anderson, por exemplo. O Anderson mora no Canadá, trabalha numa empresa no Canadá, mas às vezes ele vem, passa 2 meses aqui e continua trabalhando na casa da mãe dele para a empresa que está lá no Canadá. Ganha em dólar do mesmo jeito, vive, trabalha, tudo da mesma coisa. O que ele faz? Uma empresa que faz jogos. Tranquilo, é a vida dele. Tá? Por essa liberdade que ele tem, existe a possibilidade de um contrato completamente diferente de trabalho. Né? Ah, mas ele pensa, tem uma propriedade intelectual dele, que tem que ser remunerado. Como é que ele vai colocar esses trabalhos para funcionar? Então, é bem interessante essa situação. Aqui, por exemplo, a gente está mencionando o caso do problema dos deepfakes, né? De coisas para influenciar político, influenciar a eleição. Né? Por exemplo, claro, todo mundo sabe que quando chega política, hoje em dia a internet é algo muito forte. Né? Então daí sai os caras, começam a inventar um monte de mentira, publicações. Chega um momento que você não tem nem ideia do que é certo e que é errado. Né? Então, coisas assim bem interessantes, assim, bem complexas, e a gente tem que cuidar com relação a isso. No caso da eleição, a gente tem muito forte isso. Pega o caso, por exemplo, da eleição do Trump. O Trump tem toda uma teoria de que ele contratou um pessoal da China para causar um caos nos computadores dos Estados Unidos e beneficiar ele na época da eleição. Então, tem essa denúncia contra ele? Tem. Os caras não conseguiram provar, mas conhecendo o Trump do jeito que ele é, com certeza ele fez mesmo isso. Tá? Então, tem isso, tem isso. Gente, muito mais simples. Eu acompanhei como advogado de partido uma eleição aqui em Carambeí, aqui do lado de Ponta Grossa, cidade que tem aí, não tem 15 mil eleitores, pequenininha, pequenininha. O que aconteceu? Um dos candidatos estava com um processo para impugnar a candidatura dele. Tá? E ele era mais ou menos forte. O que os caras fizeram no dia da eleição? Qual é o problema? No dia da eleição, o site do Tribunal Superior Eleitoral fica um caos, fica super congestionado. Então, é difícil de você acessar por conta da quantidade de informação e gente que está precisando daquele negócio naquele momento. O que os caras fizeram? Os caras pegaram, tipo, meio da tarde, né? E soltaram um monte de foguete, né? E daí todo mundo pensou, mas por que é esses foguetes? O que quer dizer? E lançaram a seguinte mentira, né? O seguinte, foi julgado a ação do caboclo, ele foi cassado a candidatura dele, nós vamos ganhar a eleição. Fizeram essa fofoca. Qual que é o problema? O problema é que o site do TST estava fora do ar, não tinha como verificar se era verdade ou não era. Então estavam falando aquilo e nem o cara que era candidato, que dizem que estava cassado, que tinha saído a decisão, sabia se era verdade ou não. Então eles tiveram que esperar o troço, a poeira baixar para consultar para ver o que realmente acontecia. O que aconteceu na prática? Essa malandragem fez com que um monte de pessoa pensasse assim, eu não vou perder meu voto, votar para o cara que foi cassado. O que aconteceu? Esse cara não foi cassado, não tinha decisão, foi só uma mentira dos caras no dia da eleição, mas que com isso o cara perdeu muito voto. Tá? E perdeu a eleição. Só por conta disso? Não posso dizer que seja, mas ele perdeu muito voto por conta disso. Então, esse é o poder de uma notícia falsa. Esse é o poder da informação manipulada de uma forma negativa. E é isso que vocês têm que tomar cuidado. Tá? Vocês vão trabalhar com análise de sistema de informação. O sistema que vocês vão ter vai ter informação ou de uma peça, de um mecânico, de um aluno, de uma negociação, de banco, de dinheiro, de um monte de coisas. E essas informações valem. E é por isso que vocês têm que tomar muito cuidado com relação a isso, porque o direito responsabiliza quem tem que cuidar dessas informações. Tudo bem? Como o direito pode acompanhar a velocidade das mudanças tecnológicas e proteger o cidadão na era digital? Gente, é muito complicado. Não tem como ter regrinha. Tem como ter os princípios na cabeça e saber que é aquilo que deve ser o jeito de regulamentar o parquinho, de fazer as coisas da forma correta.
Tudo bem? Interconexão jurídica, né? Então, quando eu coloco isso, eu digo assim, puxa vida, esse direito que vocês tratam, ele tem relação com diversos ramos, né? Com diversas situações distintas, né? Então, você tem, assim, alguma relação com os demais ramos, por quê? Porque se fez alguma coisa, tem uma informação, perdeu aquela informação, pode gerar uma indenização, vai possível, pode gerar pode ir para o crime, pode fazer um monte de coisa. Então, nós temos aí o mundo digital se comunicando com todo o resto do mundo que a gente tem, né? Então, qual que é a relação, né? Como que isso funciona? Então, aqui a gente tem observação com relação a cada um, mundo digital e o ramo do direito. Então, primeiro, direito penal. Gente, quando eu falo de um direito penal, eu posso ter invasão do computador, invasão do celular, posso ter roubo de dado, fraude eletrônica, posso usar um negócio para fraudar, para entrar em algum lugar, para fazer. Então, eu tenho muitas formas de tentar utilizar uma falcatrua eletrônica qualquer e praticar um crime que traga inúmeras consequências. Então, anda junto, com certeza existe, anda junto. E existe, inclusive, uma ideia básica que deve existir uma cooperação internacional. Por quê? Porque o crime não se restringe a um país. Né? Tem gente que está caindo em golpe que os caras fazem lá do outro lado do mundo. E estão pegando gente aqui. Então, isso é muito complicado. Existe uma ligação entre o mundo digital e o direito penal? Claro. Por quê? Porque existe ataque hacker em todo lugar. Você veja, em 2021, nós temos o caso de um ataque hacker à Polícia Federal que expôs um monte de informação sigilosa. Tem um monte de coisas complicadíssimas. Então, qual que é o desafio? O desafio é tentar proibir a prática de crime por meio do meio digital. Então, tem que preocupar-se com isso? Muito. Vamos ter algumas aulas que vão tratar só com relação a crimes que acontecem nessa área. Tá? Então, tem relação com o direito penal? Muito grande. Direito civil, pessoal, né? Todo eu falo, validade, segurança, execução de contrato, tal. Quando falam qualquer negociação feita no meio digital, é um negócio de direito civil. Não me interessa se é um joinha que você deu numa mensagem ou se você efetivamente assinou. É um contrato da mesma forma. Então, quando eu faço um negócio no meio digital, estou fazendo um negócio de direito civil. Validade, segurança, como que vai ser cumprido, tudo isso vai ser tratado no direito civil. Não fez, causou dano, fez alguma coisa, difamou, fez qualquer coisa, responsabilidade civil. Causou dano a alguém, tem a obrigação de reparar o dano. Isso também vai ser tratado lá no direito civil. Né? Então, a proteção da honra, aquelas questões vexatórias que podem ser feitas com relação a uma pessoa, aquelas fotos indevidas que são publicadas de alguém, né? Então, coisas assim bem interessantes, né? O próprio direito ao esquecimento, você fez alguma coisa no passado, passa 15 anos, não é justo que aquilo seja colocado de novo em circulação e cause dano moral, que você seja todo penalizado de novo, porque reviveram uma coisa que aconteceu há anos atrás, que você já tem sua vida resolvida e aquilo se coloca novamente, né? Então, divulgar foto de alguém de uma forma errada, né? Então, por exemplo, né, a gente sabe que a Xuxa começou sua carreira como modelo e ela tem participação em alguns filmes adultos. Só que não é legal para ela hoje, né? Poxa vida, será que é legal eu pegar vídeo da Xuxa na época que ela estava se amassando com os adolescentes, né? E divulgar hoje em dia? Poxa vida. Por quê? Porque ela tem direito de mudar de vida, ela tem direito de esquecer, tá? E principalmente pela imagem que ela criou hoje em dia. A senhora, aquela que cuida de criança, que faz isso aqui. Isso não tem nada a ver. Ela tem direito a isso. Agora, é muito difícil, porque se você procurar na internet, você acha o vídeo da Xuxa. Né? Puxa, vida, complicado? Complicadíssimo. Tem, por exemplo, o caso daquela atriz pornô muito famosa, Mia Khalifa, é uma turca, lá, uma árabe,
famosíssima, peitos grandes, uma morenona, assim, de óculos e tal. Se você procurar no meio erótico, parece que aquela mulher nunca parou de trabalhar, que ela trabalha todo dia, de tanta coisa que tem. O que se conta, a história real dela, que ela tem uma depressão muito grande, que ela trabalhou durante menos de 90 dias, todos os vídeos dela, ela fez muito sucesso, os vídeos viralizaram, foram recortados, então ela tem inúmeros, ela está em tudo quanto que é site pornô, em tudo quanto que é coisa, ela não ganhou grande coisa com relação a isso, e ela tem a vida dela marcada pelo resto da vida, né? Então, consequências do trabalho no mundo digital. Tem relação à questão da imagem da pessoa? Tem, direito civil, está sendo usado. Agora, tem que saber que uma vez você se colocou na rede, será que um dia você consegue tirar de volta? Não consegue. A Xuxa mesmo já fez o que pôde para acabar com o vídeo dela. Tanto é que é difícil de você achar o filme dela. Mas ainda existe resquício. Não tem como tirar 100%. Né? Então, esse direito ao esquecimento que a pessoa tem, que mora lá no direito civil, é uma coisa muito difícil de ser feita hoje em dia, tratando-se da internet da forma com que a gente tem hoje. Tá? Direito empresarial tem relação? Claro, né? Comércio eletrônico, como é que eu faço isso, como é que regulamenta. Então, vou criar uma empresa. Essa empresa, hoje em dia, você tem empresas que efetivamente não existem de fato. Né? Você tem uma empresa que foi lá, fez um negócio com a Amazon, fez umas propagandinhas, daí quando vende, a Amazon vende o negócio que você fez a propagandinha, eles te pagam um pouquinho, mas quem entrega é eles diretamente. Então, existem empresas que são 100% virtual. Mas, de repente, eu vou fazer uma propagandinha e eu me excedo nessa propagandinha, faço alguma besteira, faço alguma coisa ilícita para vender mais. Tenho responsabilidade? Claro que tenho, né? Tenho proteção, direito do consumidor se coloca da mesma forma. Então, tenho propriedade, tenho que me preocupar com patentes, com direitos autorais, com marcas. Posso inventar um site e dizer que eu sou da Coca-Cola? Não posso. Fazer é super fácil, mas gera responsabilidade, né? Então eu tenho que proteger os meus clientes e os fornecedores também têm que ser corrigidos, né? Então, se eu penso numa falsificação, em algumas discussões, eu tenho que provar que aquilo é notório, né? Vocês vão ter casos de marcas diversas, assim, que têm problemas com relação a isso. Alguns com maior e alguns com menor notoriedade. Por exemplo, pessoal, exemplos assim curiosos, né? De marcas que geraram problema. Não sei se vocês já tiveram no Rio de Janeiro, na praia, mas no Rio de Janeiro, na praia, tem dois hábitos interessantes. Os caras vendem chá gelado, chá mate gelado, é bem interessante e é bom, né? Os caras andam com as térmicas, zonas assim, que são assim, inox, vendendo chá gelado. Aquilo é ótimo. Junto com aquilo, eles vendem o Globo. O que é o Globo? Uns biscoitinhos pro vídeo. Sabe? Biscoitinho de polvilho e tal. Só que a marca é O Globo. Teve um baita de um processo da Rede Globo, Jornal Globo, contra o pessoal do biscoito. Quem ganhou? A Globo, porque ela é uma puta de uma marca tal, ou o biscoito? Os caras disseram assim, viu? Cada um no seu lugar. TV e jornal tá lá, e biscoitinho tá aqui. Então, deixa os caras vender o biscoito, que faz muitos anos que eles vendem o biscoitinho Globo e vocês trabalham lá. Então, a justiça entendeu que o biscoito Globo, vendido na praia no Rio de Janeiro, que é uma marca registrada na Praia Carioca, e o jornal, a TV Globo, não tem nada a ver. Outro exemplo. Já viram falar da Montblanc? Montblanc é uma marca de caneta, né? E produtos, joias, coisas caríssimas, suíça, reconhecido no mundo inteirinho, Montblanc. Beleza. Aqui em Curitiba existia uma loja de equipamento de montanhismo, tipo trilhas e rumos de hoje em dia, tipo acampar, coisa assim, chamado Montblanc. Eram equipamentos fantásticos, coisas boas, mochila, coisa assim, aquela coisa de acampar mesmo, de montanhismo, coisas, botas, né? Então, o Montblanc era uma marca, assim, curitibana fantástica. Eu até tenho algumas coisas. Vai fazer uns 15 anos que não existe mais. Por quê? Porque
a Montblanc Suíça entrou com um processo contra eles e disse, viu, nós somos uma marca reconhecida no mundo inteiro e vocês não podem utilizar a nossa marca. Quem ganhou? A Montblanc. Os caras tiveram que fechar a loja de montanhismo aqui. Ah, então tem a ver com isso? Tem a ver com isso. Então, realmente, questão de direitos autorais, de utilização, falsificação, de tentar aí ganhar dinheiro na fama dos outros, é muito comum, pessoal. Existe, assim, de repente, com bastante frequência. Então, o direito empresarial e o mundo digital caminham juntos? Sim, caminham muito juntos. Direito administrativo, né? Claro, né? Os órgãos públicos, hoje em dia, tudo está na internet, vai ter que ter regulamentação, vai ter que ter um cuidado especial com as informações que estão nos órgãos públicos, né? Quando viola a internet, vai ter sanção administrativa, vai vir a prefeitura, vai vir algum órgão público causando alguma coisa. Não, se a prefeitura não cuida das informações relacionadas às pessoas, ela vai ser responsabilizada por isso, né? Então, você efetivamente tem muita coisa para tratar com relação a isso. Então, você tem relação de mundo digital e direito administrativo. Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Se tem perguntas, entenderam? Converse comigo, mande mensagenzinha, fale alguma coisa, né? Então a ideia é fazer uma discussão, mas vocês são meio mudo, né? Eu vou ter que ver aí pessoalmente se vocês falam de verdade, né? Então, o que eu tenho que dizer? Qual o princípio dos que nós tratamos é o mais importante, pessoal? O que vocês acham? Pensem com relação a isso, né? A internet mudou de alguma forma a vida de vocês? Vocês evoluíram, sofreram a diferença? Eu contei o meu dia a dia. A profissão de advogado hoje em dia é outra, né? Porque a internet mudou muito. Vou dizer, inclusive, teve muito advogado velho que teve que se aposentar porque não conseguiu passar por esse filtro, né? Não conseguiu passar do papel para o digital trabalhando da mesma forma. Então, isso é um problema que existe, tá? Efetivamente. Então, a evolução da internet mudou o dia de vocês? Gente, pensem, vejam, falam, né? É, vocês gostariam de trabalhar com alguma coisa de direito especial, ter alguma área? Assim, pensem nisso, vejam, falem, vejam o que vocês fazem. Pessoal, eu escutei um podcast alguns dias atrás, né? E estou deixando aqui o link para vocês, né? É o Inteligência Limitada lá, né? Que eu acho bem interessante a colocação que eles fazem lá, né? O Vilela, que é o apresentador, ele trata bem da matéria e são dois especialistas aqui, né? O Alan Nicholas, né? E o Pena, né? Que são físicos e pessoas que lidam bastante com a questão da inteligência artificial. Se vocês gostam do assunto, escutem, vejam. É muito interessante o conteúdo que os caras trazem, a riqueza de detalhes que eles colocam com relação à inteligência artificial e retratando o que realmente hoje em dia as máquinas conseguem fazer, o que é possível ver, quais são os caminhos que esse negócio está, qual é a direção que esse mundo vai tomar aí, pessoal, tá? Então, assim, algo bem interessante, sugiro para vocês que deem uma olhada, vejam lá, vou colocar no Moodle para vocês os links, as indicações de uma forma bem interessante, tá? Por final, qualquer coisa que vocês tenham, qualquer observação que vocês tenham para fazer com relação a mim, e eu me coloco à disposição, pode mandar mensagem, mandar e-mail, mandar conversa no WhatsApp, estou sempre disponível para vocês. Tranquilo, pessoal? Agora vamos ver quem está presente, pessoal. Fazer chamada. Só um minuto. Vejam aqui. Hoje, dia 7. Vamos ver. Celso. Não, nunca veio. Eduardo. Eduardo estava aí, não vou dar falta.
Bernardo não apareceu, não conheço. Augusto é o primeiro a chegar. E João Guilherme também não conheço. João Pedro, teu nome ainda não aparece na lista para mim. Dê uma olhada lá para ver. Eduardo. Eduardo caiu, mas ele estava aqui, tá? Então, o Celso não estava, Bernardo não estava e Guilherme não estava. Está presente na lista o Eduardo e o Augusto. E daí eu digo aqui, João, eu não sei se o teu nome é João mesmo, ou só está colocado ali. Eu não tenho o teu nome na lista ainda. Dê uma cobrada lá da Lu só para você aparecer. Enquanto você não aparecer, o que acontece é que eu não consigo te dar falta. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá bom assim? Ó, veja, nós estamos com 1h47 de aula direto, né? Eu acho que tá quase 2 horas aí, tá mais ou menos dentro do programado. Tranquilo, pessoal? Podemos encerrar? Estão satisfeitos? Parece brincadeira, né? Mas o fato é esse, né? Eu não consigo dar falta e o problema só é lá na avaliação que eu não consigo na nota, tá? Mas dá uma perguntada lá, vê o que acontece, né? E da minha parte, pessoal, estamos com praticamente 2 horas de aula aí direto. É isso, estou à disposição de vocês, vocês estão dispensados. Tranquilo, pessoal? Valeu, João. Tranquilo. Quem precisar de mim aí, eu sei que você está presente, não só nessa aula, como na outra também. Então, boa noite para vocês.